tenho sempre essa necessidade de trabalhar com o espaço e perceber como é que o espaço funciona e como é que eu posso conviver com ele e o que é que eu posso fazer para que funcione lá. E pronto, como dizia, não conseguia deixar de pensar naquele elefante, não conceptualmente, nem constrangedoramente, mas enquanto presença, era algo que eu não conseguia deixar de ter em conta. Então comecei para além do objeto em si, comecei a tentar perceber e olhar mais para o próprio conteúdo. E apercebi-me, como é lógico, que aquilo falava das Lusíadas. E sendo as Lusíadas uma glorificação do povo português. Comecei depois ao mesmo tempo a pensar na data em que nós íamos apresentar os trabalhos, que seria no 25 de Abril. E neste 25 de Abril de 2014. E comecei a pensar nessa dualidade entre um elemento que glorifica o povo português e este 25 de Abril, que apesar de comemorar algo que foi bom e positivo, ao mesmo tempo é algo que já começamos a sentir uma certa nostalgia, talvez, dessa garra ou dessa luta por uma democracia mais real e verdadeira, e que muitas vezes não acontece. Então comecei a pensar nesse elefante na sala que existia nessa dualidade entre uma coisa que glorifica e outra coisa que supostamente glorifica também, mas que na verdade todos os dias as pessoas se queixam e todos os dias as pessoas de forma lamentam em relação à situação atual financeira, política, etc. Então esse elefante na sala estava presente literalmente, precisamente para fazer com que as pessoas refletissem nesses dois lados. E depois a mim interessa-me bastante trabalhar questões de uma decadência e para mim mais uma vez fazia sentido que fosse um elefante que não fosse um elefante vivo, que não fosse um elefante esplendoroso, porque na verdade este elefante já é deixado demasiado tempo. Então é um elefante já quase mumificado, um bocado tétrico, porque é um elefante que já se mantém há uns tempos, já devia estar enterrado. E foi basicamente isso. Portanto, é esse o trabalho que tenho tento ter a mesma dimensão que a tela, ou seja, é só feito da cauda do elefante e da cabeça, e a distância o tamanho que o elefante supostamente tem é o mesmo tamanho que a tela tem. E está diante da tela, para confrontar esse elefante. Seja o da tela, seja o dele próprio, seja o estado atual. Mas esse elefante já existia? Não. Não existia? Não, eu fiz o elefante. Que referência que havia a esse facto? Não havia? A referência eu peguei precisamente na expressão do elefante na sala, enquanto algo que é constrangedor ou um tabu. Não se fala. Eu quis tornar esse elefante literal, basicamente. Então construí literalmente um elefante. Agora, uma pequena coisa. Encontrei, por acaso, no Facebook, uma discussão sobre o elefante. Sim. Foi uma fotografia em que está o Paulo Muniz Silva. Ele faz a pergunta, às vezes não é daqueles escritos, é um senhor que julga que o elefante é o elefante, aquele parque agora das descobertas. Pois eu não percebi muito bem, porque não conheço a história. Pois, também não, porque foi inaugurado há pouco tempo. Pois, foi na O senhor Parque Ferreira, que é um parque das descobertas. Do lugar das descobertas. E ele é muito crítico em relação a esse. Então, diz muito mal do elefante. E há uma senhora, e utiliza até uns termos, poleiro, portanto, que não é aquela figura. Sim. Ele julga que aquilo corresponde a um projeto que é a tal Disneylandia dos descobrimentos. E diz poleiro, azeiteiro, assim, não foi. Se começou diz assim: é preciso ser mal criado? Entrou lá na conversa, eu, ansiedade, e ele: não, já vi que exagerei, tirei azeiteiro e só fica poleiro. Supostamente. Depois há outro que diz: não, eu para mim este elefante é o elefante, depois o outro. E eu tenho aquela conversa toda. Então, eu escrevi: este elefante está então com o seu assessor. A conversa
porteiro, ou, quer dizer, porque o meu que significa. Mas é, de um lado até engraçado. Futebol! Escutou outros elefantes. Completamente, ali, qualquer dia está um zoológico, só de elefantes, mas era isso, foi, já deu para A tua peça, digamos, para além da ideia do elefante, a ideia de cadência está presente. Não temos um corpo pesado. Sim. Imagina que isso é pesado. E ou a memória de um corpo pesado, da mesma forma que ao ver aquele trabalho, aliás, essa pintura, digamos, existe por um estudo. E nós mesmo naquela casa oficina sentimos alguma agradação, não é? Parece que ficou ali cristalizado, uma coisa que poderia ser feita, aquilo é grande, mas não está à altura da beleza, há ali uma pequenez que não conseguimos também primeiramente identificar logo, não é? Partiste também desse tipo de leitura? Não, para mim, a minha leitura foi bastante simples, é que eu expliquei. Foi basicamente eu tentar pesar esses dois tempos. Um tempo em que se verificou o tempo e outro tempo. Não foi literalmente com a obra, foi mais com a obra que é uma palavra. Não foi necessariamente com a pintura em si, foi com o facto de estarem lá os dias. Agora, há toda uma área de interpretações. Pois, no meu caso, surgiram outras, o facto daquilo estar incompleto e nós juntarmos a ideia do processo, no caso da piscina, seria uma, há pouco falaste, de unificação, essa personalização, que seria essa personagem maior, que seria o Camões, e essa obra dos Lusíadas, temos apenas uma ideia dos Lusíadas, parece que voltar a Lusíadas, se eu buscar um caminho, mas os Lusíadas são muitos temas, falar sobre o passado, as personagens, relativamente ao futuro, receptivo, mas coisas interessantes. Só que ali também, naquelas pinturas, a sensação que me dá é aquilo que também está a falar para nós. Elas existem, são presenças negras. Eu até pensei que tivesses em termos cromáticos a peça. Eu logo um pouco com as capas, aqueles fados. Parece petrificados. Eu trabalho mais com os espaços nesse sentido. Mas diz? Eu, parte cromática, mais trabalhar com o espaço, com o teto e com o chão. Mas quem está deste lado e olha para o elefante e depois para a obra, não é? Tem os termos cromáticos. Depois a Isabel Ribeiro vai situar aquela capa e eu pensei que lá para fora essa peça com o espaço físico. Sim, é. Mas lá está, uma descrição é muito plana para descrever, para interpretar um trabalho. Verbalizar às vezes é muito plana, como dizias, por isso é possível falarem todos um bocado sobre isso. Não, mas é mais uma questão, desculpa, mas é sempre. Mas quando tu entraste na casa de António Carneiro, quando foi que tiveste? Aqui? Eu estava parado no tempo, basicamente. Senti um bocado isso. Mas, no fundo, aquela casa é isso. É uma casa de memórias de uma antiga ateliê, do António Carneiro, e depois do filho. Por isso, o que eu vi lá era um sótão, entre aspas. Sim, um sítio. Mas agora o espaço às vezes são os mortos, não é? Sim. Vai existir, digamos, houvesse carga, mas Mas eu não digo isto
simplesmente a constatar que senti que era uma coisa um bocado suspensa, um bocado suspenso, não evoluía, mas também não regredia, estava parado, né, no seu tempo, penso bem. E foi isso. Não me sinto, e colocar lá um trabalho que não dialogasse diretamente com o espaço, parecia-me a mim demasiado talvez violento. E eu percebo que sim, é um bocado impositivo. Então, por que não trabalhar com esse espaço? Também com esse tempo. Estava a dizer que foi uma obra que gostei imenso, porque aquilo é de facto um espaço parado, está estagnado. E o elefante questiona o espaço enquanto a história do espaço e questiona a estagnação do espaço. E de facto foi uma obra que eu apreciei muitíssimo. E que logo assim de repente falou comigo, disse-me o que é que. Eu gosto que as obras falem comigo. Às vezes não falam muito que eu queira, não consigo, nem todas falam, mas aquela falou e acho que foi uma ideia fantástica. Eu adorei, acho que foi uma forma, sei lá, uma forma invulgar de chamar a atenção para o espaço, questioná-lo e deixar no ar uma série de coisas. Acho que foi realmente muito bom. E o que foi ver ali o elefante já na tua casa? De repente ficou mais pequenino. E ele ficou mais pequeno. Ficou mais pequeno. Olha que para nós já é grande, agora não imagino. Sim, depois foi diferente porque a forma como ele ocupou o espaço faz com que ele já não era só a cabeça e as outras partes, mas o próprio quadro não é como se fosse a continuidade do corpo do elefante. Então é totalmente diferente ver as partes em separado ou ver como aquilo funciona no sítio. Mas mais querido. Pois é, quando pus aquilo ali, foi um minuto. Eu só pensava assim, como é que tu vais tirar isto daqui? É complicado. E agora queres passar a palavra ao Paulo ou ao Carlos? Eu vou voltar ao Carlos. Bom, o trabalho que eu estou a expor, como já se disse, não tem relação nenhuma com o espaço e nem sequer foi pensado para esta situação particular, é um trabalho que já existia. Faz parte de uma série que ainda está em construção e que há de estar até me fartar. E basicamente aquilo que eu tenho feito isto agora dentro só um enquadramento muito tecnicista do trabalho. Aquilo que eu faço é viajar a todo determinado sítio, sentar-me no metro durante 8 horas por dia, durante 5 dias e fotografar as janelas e as portas e o que se passa à minha frente e, portanto, tentar perceber o que se passa lá dentro. O projeto começou talvez há uns 3 anos atrás e resultou de uma necessidade muito minha, muito pessoal, de relacionar com o espaço onde eu estava. Na altura estava a viver em Budapeste, que foi a primeira série que fotografei e que estava ali exposta. E era para mim necessário começar a perceber quem eram aquelas pessoas que estavam à minha volta e como é que aquilo se passava. E por algum modo eu tenho um gosto por situações que se desenvolvem à minha frente e que eu tenho que ter uma intervenção nelas. Portanto, eu tentei planear aquelas imagens como se fossem uma espécie de ready-made portrait, pensando na ideia de ready-made. Aquilo acontece. Eu não tenho que fazer nada. Eu limito-me a escolher um enquadramento e a seguir as coisas vão acontecendo. De maneira que é uma posição muito confortável para mim não ter que decidir. Eu tenho muita dificuldade em como fotógrafo, dirigir modelos ou alguma coisa por esse lado. Portanto, aquela é uma situação muito confortável em que simplesmente eu espero que o mundo represente para mim aquilo que ele tem para representar. A coisa começou, a ideia do metro surgiu de um modo muito simples. E por mais do que uma razão, talvez não por mais do que uma razão, mas
Primeiro porque é um lugar altamente estéril e porque é uma espécie de uma concha dentro da qual se passam coisas. Mas é rigorosamente a mesma coisa para toda a gente, a todas as horas do dia. As luzes são as mesmas, o espaço é o mesmo. Todas as pessoas são forçadas a interagir do mesmo modo, portanto, é uma experiência antropológica, com limites e com metas perfeitamente delineadas à partida, e é aquilo. Portanto, aquilo que eu decidi montar é uma experiência, do mesmo modo que um antropólogo viajaria para Papua Nova Guiné para fotografar uma tribo estranha. Eu basicamente descobri um elemento que é comum a todos os sítios. Todas as cidades têm uma rede de metro que é extremamente semelhante. Eu basicamente uso esta situação como um método de comparar lugares. Portanto, a primeira série foi Budapeste, na altura para mim foi muito interessante perceber de que modo é que as pessoas se relacionavam comigo também, o facto de eu estar ali sentado a fotografar. Budapeste é uma cidade muito amorfa e isso transparece. Nesta minha tentativa de retrato ready-made coletivo, que é basicamente o que aquilo é, transparecem uma série de coisas e do que aquele espaço realmente é. E a seguir decidi começar a expandir a coisa. Portanto, na altura diverti-me com aquilo, achei que me fez sentir muito mais confortável no sítio e com as pessoas e decidi, ok, vamos, se for outro sítio qualquer, se viajar para outro sítio qualquer, vou voltar a repetir esta experiência, dado que é perfeitamente possível. E creio que os resultados vão sendo muito diferentes. As atitudes e o modo como as pessoas interagem entre elas é realmente muito diferente de local para local. Bom, e basicamente isso. O que me interessa, à medida que o projeto vai crescendo, claro que as minhas intenções com ele também foram mudando. Se começou como uma tentativa muito minha e muito pessoal de relacionar com um sítio, depois foi-se tornando algo que tem uma ambição maior de construir realmente esta ideia de retrato coletivo. E perceber de que modo é que quando eu costumo estar a ver quando as pessoas veem as imagens, identificam-se com algumas pessoas. Há sempre o protótipo da mulher sedutora, do Guna, do casal enamorado. O que é que aquilo é uma reflexão dessa realidade? Ou seja, nós lemos uma série de atitudes, uma série de coisas do que se passa ali dentro, de acordo com estereótipos que fomos construindo. Lá está, voltando à mulher sedutora, a ideia da diva. Porque aquela mulher é assim? Ela é assim porque também foi apreendendo aquilo por um comportamento aprendido, portanto ela sabe que tem que ser aquilo e nós vamos lê-la de acordo com uma série. Ou seja, aquilo é uma reflexão da realidade ou é a nossa construção sobre ela? Bom, basicamente é isso que me tem interessante fazer nos últimos tempos. Acho que é isso. Eu já no mesmo sítio? Como assim? São todas no mesmo local? Ali estão duas séries. Estão dois sítios. Os comboios são diferentes e parece uma questão tecnicista. O número de imagens por série varia de acordo com a estrutura dos comboios. Portanto, eu limito-me depois a reconstruir. Se aquilo vem, se o comboio tem porta-janela, 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 eu mostro as imagens de qualquer forma. Há comboios mais compridos do que outros. Não sei se era essa a pergunta. Não sei mesmo se foi em Budapeste. Foi em Budapeste. Ainda faltava mais uma carruagem que não conseguimos apresentar. Sim, mas é realmente aquilo. Já fizeste isso aqui? Não. Não, porque... Consegues ficar 8 horas dentro de uma estação de meio? Parabéns. Levas-me merenda, não é? Esse é o caso lá, que acho que não é difícil, não. É fascinante. Eu digo isto. E eu vou dizer outra coisa. Para mim, faço fotografia, com obrigações, está tão bem feito, que eu começo a olhar para aquilo e digo assim, é que é possível tirar-se uma fotografia de uma carruagem que estão todos com o ar significativo. Está muito bem feito. É que está muito bem feito. Aquilo parece um todo. Claro que depois a pessoa começa a olhar, primeiro é impossível, nem que fossem todos atores, e pagos o preço do e ensaiados 1000 vezes, não dava aquilo. E obviamente dava-se para o chão. Mas o que é extraordinário é que, primeiro, vemos uma forma que estamos habituados a ver, que é uma selvagem completa. E vemos a boa forma. Não é? Porque esta ali explica muito isso. Vemos a boa forma. E, portanto, achamos que realmente, eu tive assim um momento, isto é fantástico. Estão todos. Eu fui ver cada um. Até depois assim, não pode. Mas. São imagens separadas e. São, claro. É uma seleção. Mas
Mas o que funciona bem, e era isso que queria dizer, é que funciona como um todo. Identificamos com a carruagem, vemos a carruagem completa, achamos extraordinário que aquelas pessoas estejam todas ao mesmo tempo, daquela maneira. E nesse sentido é para além de todo o significado. Mas por isso é que demoram 8 horas durante uma semana, porque Sim, eu preciso acabar com 6.000 a 7.000 imagens para poder escolher 9. Mas há situações muito consistentes de sítio para sítio e é isso que é divertido. Por exemplo, eu fotografei em Amsterdão. E em Amsterdão as pessoas são muito agressivas. As pessoas reagem mesmo muito mal à presença. Foi o único sítio que eu tive assim várias vezes, lá assim, insultos e as pessoas vêm perguntar de um modo muito agressivo. A polícia interpela de um modo muito agressivo. Em Bruxelas, por exemplo, que é uma das séries que está ali, as pessoas reagem de um modo completamente diferente. Existe esse retrato coletivo em que eu próprio devo admitir que de início não acreditava muito, porque achei que fosse ser muito mais semelhante de sítio para sítio. Na verdade, não é. Os sítios são realmente diferentes e as pessoas realmente reagem de um modo diferente. Qual foi o sítio onde conseguiste, onde se deu fenómenos mais interessantes? Eu acho que Bruxelas é das mais interessantes, por acaso. É das que tenho situações mais divertidas. E a pior? Amsterdã foi dos piores. Foi de longe dos piores. Extremamente desagradável. Não, é verdade. Isso aqui. Posso-te perguntar uma coisa? Quando diz que estava numa posição confortável, porque eu não tinha que fotografar mais nada, quando depois viu o trabalho, como nós já gostamos de ver, isso não lhe alterou essa situação? Altera, é muito diferente estar lá a fotografar, porque eu estou tão rápido que eu não sei o que é que fotografei. Outra coisa que também conseguimos ver é a coisa de manutenção entre elas, ou até nós, há pessoas mais fechadas, mas é muito interessante. Fazemos o curso da carruagem, não é? E vemos essas. Outra coisa que isso é ver o outro. Olhamos, ele é outro, e portanto nós somos aquilo outro. É uma imagem do outro. É, outro, claro. Mas ali funciona muito bem, uma espécie de espelho. É o outro, mas nós somos nós também. Você também é muito próximo igual. Eu não quero ser assim tão piroso, mas sim. Uma questão tecnicamente prática. É que o metro do Porto tem umas áreas de vidro muito grandes e aquilo reflete por todos os lados. Então eu já tentei, mas eu estou sempre dentro das imagens, porque os vidros são muito escuros e é impossível tirar-te de lá, então tens sempre a ti dentro do enquadramento. E eu ainda não consigo descobrir uma estação em que eu me consigo colocar numa posição em que eu não apareça. Por isso não o fiz por uma questão técnica só. E nas cidades, ficas sempre no mesmo sítio? É só um sítio? Eu levo um banquinho e sento-me, porque aquilo para sempre no mesmo sítio, tu decides, mas ninguém vai fotografar a porta. É totalmente assim. Não, mas agora se uma só e... Sim, e decides, pronto, agora sou eu dia das portas, não preciso de portas. E sentas-te no banquinho e aquilo para sempre à tua frente, e tu carregas no botão e fazes aquilo a noite. Não, porque no Porto há duas mas eu vou tentar não, mas eu sei, então depois podes ver as situações todas. Sim. Eu escolho umas que possas estar, porque normalmente tens que pedir uma autorização por escrito. E portanto tens que dizer onde é que vai estar, não sei se uma hora, não escolher uns briefings. Há pessoas que já te vêm todos os dias e que sabem que dizem bom dia. Leva-te a há pessoas com todos os problemas da vida dela, a gente senta assim ao teu lado e companhia. a gente começa e diz, eu ainda estou apaixonado por ela. É chato. Mas já passou uma semana. A sério, a gente que fala sobre muita coisa contigo, portanto, não sei que ser difícil. Há muita gente, é estranho, há muita gente que te diz, eu vou entrar agora, por favor, tira-me uma fotografia. Sério, várias pessoas dizem, olha, eu vou entrar, por favor, e vou entrar naquela parte, por favor. Já vão preparar. Sim, e ficam à parte. A gente as pessoas reagem, mas isto depende, depende muito de sítio para sítio.
há reações padrão que são comuns e depois há reações que são muito endémicas de cada um. Eu sou daqueles que têm muita vontade de falar do seu próprio trabalho. Mas vou tentar dar-me. A verdade é que o trabalho de início não tinha qualquer intenção de ter de levar a isto ao 25 de Abril. Nem tinha pensado nisso na altura. Foi um fascínio que tive pelo cenário, foi um fascínio que tive por uma sala que já conheço desde miúdo, porque a família em questão foi uma família que acolheu a minha tia quando ela era mais nova. E eu conhecia. Pensava que conhecia. Eram aquelas memórias que tens na cabeça e sabes que a televisão está daquele lado, mas depois chegas lá e afinal a televisão não está naquele lado, está um bocado mais à frente. Mas tinha uma noção do espaço. E recentemente voltei a ter contacto com essa família e fui ao espaço e claro que quando vi o espaço pela primeira vez era miúdo e agora já estava a ver o espaço de uma outra maneira. É um espaço muito interessante porque nós não conseguimos ter acesso ao fundo da sala porque a sala só tem uma lâmpada, está ligada e só dá para perceber metade da sala. Depois o chão acaba por ser uma coisa assim muito esquisita porque tem para aí 10 tapetes em cima de tapetes e é uma coisa assim, não sei, fiquei fascinado por aquela sala. Então o início do trabalho foi um bocado tentar explorar o espaço, tentar explorar o que é que aquilo poderia dar. Fui para lá, falei com as pessoas e disse que ia lá com uma câmara para filmar. E entretanto começamos a falar. Eu tinha um gravador e foi interessante porque numa altura em que eu sabia que poderíamos falar a qualquer momento, mas não sabia que ia chegar ao final e ia ter 5 horas de gravação de aula com eles a falar sobre a história da vida deles. Estamos a falar de uma senhora que trabalhou como costureira e um arquivista do jornal 1º de Janeiro. Eu na altura também não quis levar a conversa. Não quis guiar a conversa, basicamente sentei-me e deixei-os falar. Estávamos a falar e de início, quando ele começou a falar que trabalhava no jornal 1º de Janeiro, que trabalhava no arquivo, eu pensei, ele deve ter imensas histórias para contar, principalmente porque nos próprios jornais havia imensa censura, imensas coisas que eram cortadas e ele, como arquivista, ele tinha acesso a toda essa informação, porque mesmo que as notícias fossem censuradas, o arquivista tinha acesso a elas porque era ele o responsável por depois queimá-las. O mais engraçado, mas isto já podemos depois pensar e ver realmente o que é que pode depois surgir disso, é que ele não me deu história nenhuma. Ele não quis falar de nada em concreto, disse que não tinha nada para contar, o que para mim comecei a pensar que pudesse ainda haver um certo medo de alguma coisa, alguma coisa que parecia-me a mim que ele tinha alguma coisa para contar, mas não queria contar. Isto, claro, foi no início da conversa com ele, eu estava assim muito, sempre a jogar para trás e de repente chega a mulher dele e senta-se e começa a falar que o pai era comunista, que o pai tinha sido preso, tinha escondido um espanhol comunista dentro daquela casa, começou a falar dos comícios, começou a falar de umas casas que estavam lá embaixo que eram onde se reuniu o Mário Soares e tudo mais. E eu fiquei parvo ali no meio porque pensei que ele é que me ia dar toda a história e de repente ela, que era a costureira, é que me dá a história toda. Pronto. Sentei-me, deixei-o falar, ela falou durante. Eu estava com ele a falar, ele falou durante 1 hora e tal, e o resto do tempo foi ela a falar. Pronto, depois, claro, tinha o plano da sala, porque tinha aquele fascínio, depois tinha a conversa, depois tinha aquele material todo, e tentei começar a ver o que é que poderia ir a partir dali. Daí aparece o vídeo. O vídeo é o início do trabalho.
E fiz o vídeo, depois do vídeo tinha escrito um texto sobre aquele vídeo, que lhe mostrei, falei com eles um pouco também sobre todo aquele trabalho. E quando falei com eles sobre isso, eles disseram: olha, vem cá dia X, no dia a seguir, que temos aqui umas coisas para te dar. E deram sacos de objetos, cartas, postais, selos, slides, fotografia. Deram-me isso tudo e disseram assim: olha, nós não fazemos nada com isto, isto é nosso, mas nós não temos nada. E já reparamos que tens aí algum interesse, tens qualquer coisa, queres mostrar alguma história, pá, vê o que é que tens aqui, vê o que é que tu queres trabalhar, estás à vontade, leva tudo. Vê se tens alguma coisa da nossa história que te interessa. E pronto. E basicamente depois, daí ser um trabalho que está em processo, porque ainda há muita coisa por explorar, ainda há muita coisa além disso ali no meio, que eu ainda não peguei, porque realmente é muita informação. E quando recebi o convite para vir aqui, era isso que eu tinha. Era um vídeo, com esse vídeo tinha os slides e tinha alguns objetos do jornal e alguns postais. E pronto, e depois foi chegar aqui, foi aquela semana de trabalho, de tentar trabalhar as composições, trabalhar a projeção do vídeo, da mesa de luz, o texto e tentar criar aqui uma ligação, não é? Uma coisa que parte de um lado íntimo, mas depois há uma exposição de um Portugal, onde temos lá as notícias do jornal, temos depois toda aquela cronologia da tomada de posse do Spínola, o Mário Soares e o Cunhala no seu regresso a Portugal e o primeiro governo provisório do Palma Carlos e pronto, e depois a partir daí podemos continuar. Ainda há muita coisa, é um primeiro momento, é uma coisa que está a acontecer. Como é óbvio, é um trabalho que vive neste espaço com estas características, porque também daí o convite ser também tentar um pensamento sobre uma época em específico, mas como é óbvio, ele também vive com o vídeo, vive só com esse vídeo, vive só com os slides. Tanto é que naqueles slides todos existem uns 4 slides que eu acho que aquilo funciona só com aqueles 4 slides, que são os slides que é o álbum de família, em que aparecem todos os familiares, mas aparecem todos a negro, não se consegue perceber bem quem é que são. Temos a presença de uma pessoa, mas não conseguimos identificar quem é que é essa pessoa. Mas aqui cresceu, aqui é outra coisa, e foi tentar jogar com todos esses materiais e criar esta composição. É uma tentativa de explicar o trabalho. O jornal tem a característica de ser um jornal de direita. Extrema-direita. E era isso que eu queria perguntar, a reação das pessoas. Quando entram as fotografias do Paulo Pimenta, não é? As carruagens, e há uma quase... aproximam-se e depois é um afastamento. Um afastamento, ok? Isto parece dissonante. Não sei que as pessoas podem pegar nos iPhones ou ter o artista a explicar. E a minha pergunta era essa. Tendo ele tantos jornais, porquê? E, por exemplo, pessoas da minha geração, aquele jornal não era fácil. Havia outros jornais, de direita, de extrema-direita. Mas aquele era talvez o pior de todos. Era mesmo, e mais ainda, estiveram por trás, inclusivamente, uma série de atentados terroristas. Não eram pessoas, não é? Nome, não é um jornal qualquer. Portanto, há ligações daquele jornal a atos que implicaram mortes, violência grande, e que é uma memória muito, muito presente. Tenho estado a reparar nessa. Ainda hoje apareceram algumas pessoas que nos pediram para abrir, ligaram, pediram para abrir o Miraflores, depois convidei-os a ir lá e estive a observar. E toda a gente reage assim, não é? Quando se vê aquele jornal, vão a ver vídeo e depois
É um movimento que isola, que repulsa, isola. Que me faz também alguma... Assim, esta explicação é muito importante. E eu fiz uma leitura completamente diferente daquela que agora foi errada. Porque aqueles elementos que eu tinha levavam para um lado uma família e as pessoas e foi, acho que assim, um bocadinho chocante. Foi. Eu fiquei Muita gente incomodada. Mas quer dizer, depois é assim, quando são nossos conhecidos, não me dizem, nem a mim, nem ao João, e aconteceu isso também com o João. Mas ainda, há autoras que até fisicamente, sabe como é? O choque é físico, em que a pessoa até faz assim, renega. Mas ninguém teve a lata de dizer assim, ou perguntar o que é que isto significa. E eu também, muito francamente, iria ficar com algum embaraço, porque não conhecia. No outro dia, hoje estive a falar consigo. Pois, por acaso, Estive a falar dizer consigo. que logo na altura da montagem, o João abordou-me e perguntou-me porquê aquele jornal, porque é extrema-direita. E sinceramente acho que, apesar de tudo, existe aí uma história e tudo isto que acabamos de ouvir agora, e eu acho que é o que torna pertinente o jornal. Porque apesar de convocar umas memórias que podem realmente não ser as memórias que nós queremos lembrar, são memórias que são verdade e são coisas que aconteceram. Propaganda, cuidado, vocês não têm noção do que é que aquilo era, quer dizer. Não, aqui eu, como é óbvio, eu não tinha conhecimento do jornal até pegar nele. Até se convido as pessoas a procurarem os referidos na internet por aquele jornal e dificilmente encontro, porque é um jornal que teve atividade há muito pouco tempo, foi de 76 a 81. É uma coisa assim que quase mal vivo. E no entanto, aquilo, os próprios artigos que acabamos por selecionar para estarem lá, são artigos que para mim são pertinentes, mas não no sentido de apoio àquilo que está lá escrito, até porque não me identifico com isso, mas sim porque realmente existe aquele lado. Existe um lado que depois do 25 de Abril existem 5 governos provisórios, e esses 5 governos provisórios existe ali uma esquerda e direita sempre a andar de um lado para o outro, em que temos ali um ano super agressivo por parte de várias frentes, e depois temos esta situação do Gonçalves, em que ele decreta essa situação da reforma agrária, e tem realmente este lado mais agressivo, uma situação que torna porque as pessoas falam do 25 de Abril, mas, por exemplo, eu tenho 23 anos e só quando eu comecei a explorar isto é que eu realmente comecei a perceber desta situação. Mas a questão é ser direita, percebes? Não, eu sei. Havia o CDS, havia... A história não se pode brincar, o que havia. Agora é assim, se era significativo ou não, e era aquele grupo particularmente, e depois é assim, a associação ao resto, quer dizer, as coisas têm um significado no contexto. Portanto, eu tirei logo que a família, pronto, a associação, que é a associação simples que nós fazemos, mas ok, tudo bem, ainda fico. Eu não fiz confusão quando falei dos republicanos lá, com aqueles jornais ali. Eu vi uma coisa muito atenta. Foi estar com foi horrível. Foi estar com aquela as coisa pessoas a chegar e a afastar. Dava um filme interessantíssimo. Eu, por acaso, se tivesse uma disponibilidade mental, que era tentar estudar de que maneira movimentos do corpo façam um objeto, tentando. Nós sabemos isso. Uma coisa é saber isso. Outra coisa é ter isso registado. Mas quando é que pensas agora a tua própria peça, sabendo que uma primeira reação é essa provocação de choque,
Se te interessa, não, de forma é que se pode afastar a leitura mais importante que temos de ter. Como eu disse, o trabalho aqui, pronto, ele pode viver de uma outra maneira completamente diferente, com o vídeo e com os slides. Isso é uma coisa. Mas quando se trouxe para aqui e aquele jornal aparece no meio dos sacos de informação que me deram, eu achei que poderia ser interessante também criar aqui esta situação. Não essa situação de eu saber que as pessoas vão se sentir tão mal ao ver aquele jornal que se vão afastar completamente. Não, mas pelo menos as pessoas realmente questionarem que extrema-direita, o que é que este jornal está aqui, o que é que existe aqui, que ligação é que se faz. Não é fácil, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que pelo menos a meu ver, dá mais leitura a outras coisas, dá mais leitura a outras situações que se calhar não seriam abordadas se eu tirasse o jornal, que poderiam nunca se depois pensar em algumas coisas que estão lá, e os próprios títulos, as nacionalizações, o dizerem que é um erro as nacionalizações. Neste caso estamos agora nas privatizações. Portanto, estamos vai e vem. E depois temos a própria reforma agrária, que temos 35 anos e ainda continuamos aqui numa situação que vai e vem. E depois também temos a situação dos preços políticos, que existiam preços políticos antes, mas depois de 25 de abril continuaram a existir preços políticos. Eram outros preços políticos, mas continuaram a existir. Aqui, pronto, é um lado que é um jornal, e como é óbvio, sabe-se perfeitamente que existe uma conotação política aqui no meio do jornal, mas a ideia era tentar, trazer outro lado, não de apoio, mas mostrar aquilo que do outro lado se dizia também, e também convocar essas situações em particular que o jornal apontava. Aquele jornal, ao que eu estava a dizer, que ele deveria ter imensos jornais. Por acaso, das coisas todas que ele me passou, aquele era o único jornal que ele tinha. Sim. Ele não tinha jornais do 1º de janeiro, quando ele me passou a informação. Mas pronto, talvez também por aí eu tenha fixado um bocado no jornal e tenha pensado, ok, se calhar pode-se usar. Se tivesse muitos, se calhar teria usado outro. A questão que o António levantou agora é uma questão pertinente, que é uma reação primária, mas a primeira abordagem a um trabalho que anda há anos, não é? Ali e tantas outras propostas, é uma atitude o termo é este, é repulsa para quem viveu aqueles acontecimentos e, portanto, não aproxima, não questiona, porque quando há uma provocação que questiona, por exemplo, o João perguntou, mas devia ter sido o único a perguntar, porque mesmo a nós ninguém nos perguntou nada. E isso faz um bocado de impressão. Eu estou a perguntar agora aqui nesta oportunidade. E esta questão que o Lago levantou, para mim é uma questão que nem chega a ser provocação, no sentido de provocar, de desencadear o movimento da busca e procura. Para mim, logo, claro, o artista pôs isto porque a família era assim. Não acho que isto seja necessariamente, a não ser que isso tenha outra continuidade, outro trabalho sobre isso seja o próprio trabalho. A mim, o que eu tive pena, não é? E agora ainda por cima ouvindo, é daquilo ser tão forte, se fosse um jornal, o CBS ou outros jornais, mas aquele estava ligado a uma série de comportamentos em que estiveram envolvidas das mortes e que são as partes mais negras do pós-25 de Abril, mesmo muito. E, portanto, é uma ligação, não é uma questão da ideologia. Eu acho que é o facto de ser uma desculpa, uma força consciente ou inconsciente, ser mal. Acho que é isso que temos de dizer. Foi pensado. E depois, a partir do momento que seja pensado, porque às vezes acontece essas surpresas, não é? Depois, como é que
Cada um como artista, a partir do momento em que faz a descoberta de que isto provoca isto, como é que depois... O que é que eu faço com O que é que eu faço com isso? Essa é a questão. Por acaso, no Museu Militar, uma situação diferente. Nós íamos fazer uma peça no Museu Militar. E era um texto Ana Camila. E, aliás, como eu, nesse sentido, também sou ingênuo, nunca passou pela cabeça, nos anos 90, não é? Que não fosse possível, no Museu Militar, não fazer uma peça de teatro com um texto Ana Camila. Pronto. Ele, apesar de tudo, é injusto. Eu não acho que ele seja tão reconhecido quanto ele merece. E essa ideia de anonimato, a constituição que me passou na cabeça foi não falar nunca, mas pô-lo sempre nos momentos das editações, em que ele não diz nada, mas gestualiza. Essa ideia não foi para a frente. E às vezes até é uma certa atitude voyeurista filmar as pessoas sem que se dessem conta, porque eu colocava a máquina não só em zoom da lente, mas também em zoom digital. Então dá para fazer grandes planos das pessoas a 30 metros de distância. Elas nunca conseguiam perceber que estavam a ser filmadas, e quando se aproximavam, aquela reação do costume ali, já estou a pensar depois. Nas fotografias dele, quando elas repararam que estão a ser, como é que elas reagem ao operador de câmara, ao fotógrafo, as pessoas que já estavam próximas já estavam demasiado próximas para ser filmadas, mas a reação é curiosa. As pessoas evitam e não reagem contra, violentamente, e evitam. As que estão longe não se apercebem. A questão voyeurista, que se calhar pode ter passado e passou pela minha cabeça a filmar dessa maneira, é curiosa, é contraditória, paradoxal, porque o meu voyeurismo é para o anonimato. Então, a partir do momento que se identifica uma pessoa, em que eu identificava a pessoa no vídeo, era aquilo que eu não queria filmar. Precisamente que o vídeo, se calhar, soa um bocado esse esforço de não filmar a cara, mas tentar filmar ainda certas características que um pouco nunca se percebeu o que é que elas estão a fazer. E mesmo a distância do foco, a ilusão está muito grande. O foco é uma estratégia muitas vezes utilizada para conseguir reenquadrar sem nos identificar, desfocando. E o anonimato, como voyeurismo, é espreitar o anonimato. Normalmente, quando espreitamos o buraco da fechadura, nós queremos ver qualquer coisa. Eu ali quero ver anonimato. Nós inclinamos sempre que deixamos de ver aquilo que queremos ver, não é? Então, a partir do momento que eu deixo de ver o anonimato. Mas é uma questão que tenho depois pensado mais posteriormente. Essa ideia do anonimato está intrinsecamente ligada à prestimulação e a um conceito de liberdade. O anonimato dá liberdade. A partir do momento em que tu és X, Y ou Z, perdeste liberdade, não é? Se és anónimo, tens mais liberdade. Portanto, acho que está... E ele próprio defendia um bocado. E não só passou-me pela cabeça decidir filmar as pessoas, pedir autorização, filmando-as de costas a caminhar. E era qualquer coisa que não segui. Havia qualquer coisa alucinada a pedir, também destruía um pouco a naturalidade, talvez. Por isso fiquei a pensar as pessoas a invadirem-se. Cá para mim, eu acho que eles usariam a maior parte delas
peça para uma exposição anterior, entretanto não foi possível, porque era uma peça que convocava muitos objetos, era uma coisa que foi muito criada para um espaço específico, que era o espaço da Galeria Solar, onde eu utilizava muito os restos das exposições, né? Portanto, plintos e madeiras e uma série de coisas que iam ficando, né? Portanto, uma série de... Quando fui visitar a galeria foi o que me chamou mais a atenção, são aquelas coisas que vão sendo depositadas com o tempo, não é? Portanto, com o tempo vão ficando e depois vão ficando arquivadas, vão ficando esquecidas, vão ficando, às vezes são reaproveitadas e etc. Pronto, e esta ideia quase de acordar o espaço, ou de fazê-lo vibrar, ou de encontrar qualquer forma de relacionar com o tempo também, com essas camadas de tempo que vão se depositando, eu acho que acabei por fazer qualquer coisa semelhante. Pronto, o processo foi muito parecido, porque foi também chegar aqui, neste caso, encontrar um espaço já muito mais, mais livre, né? Portanto, foi isto que eu encontrei, um espaço aberto, com algumas intervenções, mas depois havia dois elementos que estavam aqui um bocado deslocados, perdidos, né? Portanto, que era aquela escada grande, aquela porta, além de a própria construção do armazém, depois tem estes apontamentos em ferro, que são, pronto, muito visíveis, e foi sobre isso que eu agarrei no início. Portanto, nesta ideia de vibração, mais uma vez, portanto, comecei a tentar ouvir o espaço, tentar um bocado. Há uma exploração, portanto, a minha área é o movimento, não é? Portanto, faço normalmente coreografia, mas tenho um interesse muito grande pelo som e pela relação entre o som, o ruído e o corpo, e o movimento, a forma como o próprio corpo, o próprio gesto, ele é também musical, ele é também, de alguma forma, portanto, ele produz o seu próprio som, a sua própria música, ele interfere com o ambiente, etc. E, portanto, acaba por ser uma peça bastante simples, em que aquilo que eu fiz foi explorar aquilo que era possível fazer partindo destes elementos um bocado deslocados, não é? Depois começamos a encaixar ali em alguns sítios, e trouxe alguns elementos de fora que eu acho que basicamente foi um martelo de borracha, surgiu inicialmente, porque era qualquer coisa que permitia de alguma forma ativar aqueles objetos, e depois alguns pregos também que começaram a surgir. E depois, por ter todo o processo, ter tido esse lado meio de acidente, eu acho que a própria composição é meio acidental também. As coisas vão caindo, vão-se desfazendo a um lado de qualquer coisa que foge ao controle, não é? E é uma coisa que eu gosto também de pensar bastante na composição coreográfica, digamos assim. Portanto, eu componho sempre uma parte, e depois há toda uma outra parte que é acrescentada pelo espaço, ou às vezes pela relação com o público, etc. Portanto, há sempre um espaço, digamos assim, de negociação, e muito do que acontece aqui é um bocado isso, é mais escutar o espaço do que propriamente intervir sobre ele.